Sejam todos muito bem-vindos a mais um Ciência, Alma e Arte. E hoje nós estamos aqui nesse ambiente um pouco diferente. Estamos na minha casa para a gente poder ampliar um tema: comparação. O perigo da comparação? Mas será realmente comparação um perigo, gente? Vamos ampliar um pouco isso daqui. Tem muita gente que fala que comparação gera sofrimento, que o início de todo o sofrimento está na comparação. Quando você compara a sua grama do seu vizinho. Mas sabemos que tudo tem um lado bom e um lado ruim. Será mesmo a comparação algo ruim? Creio que nem sempre. A comparação, a depender da sua atitude, ela pode ser algo ruim. Se a comparação gera em você limitação, como por exemplo, você se compara com alguém que tirou uma nota maior que a sua ou conquistou uma meta financeira maior que a sua e logo te classifica ou classifica o outro como algo inatingível, como por exemplo, é herdeiro ou deu sorte porque pegou a coisa no timing. Perceba que a comparação, eu vou saber se ela é boa ou não, ou é perigosa, a depender do resultado que ela tiver dentro dessa sentença que estou criando. Então veja, que se eu estou comparando, por exemplo, um sucesso financeiro de alguém e já dando várias justificativas para me distanciar da possibilidade de também ter o mesmo sucesso que aquela pessoa, isso está limitando o meu potencial. A comparação que limita o potencial, ela usualmente justifica o seu estado. Como, por exemplo, quando você vê um colega que trabalha com a mesma coisa que você trabalha, mas de repente ele é um ótimo comunicador em rede social, em coisas do tipo. E daí o que acontece? A mente mesquinha, como pega e já coloca: mas fulano nem é bom de acting, mas é muito bom orador, mas é muito marqueteiro. Cria distância daquela habilidade que justifica a sua permanência no lugar que você está. Usualmente, quando a comparação traz esse tipo de emoção e de justificativa, é uma comparação que parte de um lugar sombrio nossa. E não estou falando de sombra como uma coisa ruim, não, gente. Estou falando de sombra como aquilo que você não é, porém, poderia ser. E nesse mesmo exemplo que eu estou criticando, comparando um bom orador, que às vezes tem uma formação técnica menor que a sua, não tão boa, de tão boa qualificação como você supõe ser a sua, talvez esse comportamento que mexe com tanta emoção sua, indignação, seja um chamado seu para esta sombra de comunicador, porque a nossa sombra é tudo aquilo que a gente não é. Agora imagina se você pega a comparação e muda de atitude, que é o que eu venho te convidar a refletir com esse nosso episódio. Se eu pego a comparação e ao invés de me acomodar, porque quando eu começo a rotular é porque ele é deste grupo e eu sou daquele, desses ismos e daqueles ismos, na hora que a comparação gera em mim uma sentença de separação, acomoda. Acomoda porque justifica. Agora, e se eu tiver uma atitude diferente? A comparação pode deixar de ser um perigo. Se a minha atitude é: o que em mim gerou indignação disso? O que em mim pode melhorar para eu ter este resultado? Daí, percebam, a comparação agora tem uma finalidade pedagógica. Como toda vida é pedagógica. A vida está aqui, gente, para ensinar a gente como ser melhor. E a vida sendo pedagógica, coloca na nossa frente situações que podemos aprender como melhorar. E a comparação é uma via disso. Se eu tenho uma atitude proativa de aprendiz e eu vejo a vida como uma grande professora, eu posso então me inspirar nessa pessoa, que por mais que a minha mente, lembra que a mente tá aqui tentando me sabotar, me colocar num lugar de acomodação, de que, porque ele é um comunicador nato, porque eu sou muito reservado, porque meu preciosismo aqui. Ou seja, está limitando a tua atitude pela crítica do outro. Essa comparação, ela não está sendo pedagógica. Quando você assume o papel de aprendiz com a vida, você fala: não, peraí, ele está fazendo esse sucesso todo porque é um bom comunicador? Vou aprender a me comunicar.
Ao invés de rotular, fulano é bom comunicador, eu não. Fulano tem talento para isso, eu não. Beltrano nasceu assim, assim, assado e eu não. Como aprendiz, eu sei que eu tô aqui para aprender. E se a vida me colocou com muita emoção dentro desse estado de comparação, tenho algo a aprender aí dentro. Porque a vida é inteira pedagógica, então a comparação, meu querido irmão, pode ser pedagógica. E aí você está no papel de aprendiz e peraí, se ele está vendendo tão bem no site, na rede social, na academia, aonde ele anda, e se eu aprender? E é isso que eu falo sempre para os meus médicos mentorados. A vida é pedagógica e comunicação é ferramenta de gigantes. Mas é tão comum a gente pegar uma habilidade, uma excelência de alguém em alguma coisa. E ao invés de ter essa atitude de comparação com efeito pedagógico, que é luminoso, porque ativa em nós essa estratégia arquetípica do aprendiz, de eu vou aprender isso, em detrimento disso, quem escuta a mente que mente passiva, vai lá, compara e fala, mas fulana é magra de nascença, mas o metabolismo de fulana é muito alta, por isso que ela consegue esse shape. Mas fulana usa bomba. Vai usar você também, ver se você fica igual a ela. Não vai. Se você tem uma atitude de uma passiva gorda, você não vai. Agora, se você tem a atitude de aprendiz, de quem está aqui para se desenvolver, aí você vai usar a comparação ao seu favor. Aí você vai falar que a genética conta, mas não é isso tudo. Porque aí você vai aprender o que é epigenética, que é a ciência do comportamento. O comportamento, você tem a herança, mas você tem o quê? O comportamento frente ao ambiente. Você vai aprender que se você muda de ambiente, a sua chance de aprender novos hábitos é muito maior. E que às vezes o que está te faltando é comparação com pessoas melhores, mais desenvolvidas, com mais habilidades. Escolha com quem se comparar. Isso é um segredo, mas sempre na postura de aprendiz. Esse é o segredo para você olhar para a comparação sem ser um perigo, e sim como um ato pedagógico da vida para te fazer mover. E como diz a Bíblia, diga-me com quem tu andas e te direi quem tu és. Aprenda que você está sendo comparado com o grupo que você anda. Olha a comparação sendo pedagógica novamente. Se você é comparado com o grupo que você anda, você tem orgulho ou vergonha de se apresentar? Preste atenção se o grupo que você anda coloca na mesa as virtudes ou as vergonhas. Porque às vezes, essa é coisa de educação brasileira. Infelizmente. Sentar-se à mesa e falar dos seus vícios, das suas graças. E ninguém traz para a mesa uma vitória que teve, um contrato grande que fechou, um parabéns do chefe. Porque culturalmente, a gente tem esse ato de humildade tóxica de só falar dos nossos defeitos à mesa. Mas pensa bem, falar das suas virtudes pode inspirar outros. Esteja numa mesa de pessoas virtuosas. Porque no ato de falar das próprias virtudes, não é que você está crescendo em cima dos outros, não. Você está criando um padrão de comparação melhor para o outro. Uma vez que se um ser humano conseguiu, toda a humanidade pode por potência, porque somos herdeiros uns dos outros. Você é herdeiro de Michelangelo, de Leonardo da Vinci. Você é herdeiro de todo o tesouro da humanidade. Escolha com quem se comparar. Preste atenção nas pessoas ao seu redor e entenda que, querendo ou não, aprendemos por comparação. Ela é um perigo se você tiver uma atitude passiva, justificando o seu estado e os seus fracassos. Mas ela pode ser, a comparação, uma grande instrutora, um mecanismo da vida para te motivar, para te capacitar, para te tirar da lama do igual e te levar para o lugar de glória, para o lugar do extraordinário. Porque vós sois deuses, como disse o nosso sagrado Rabi Jesus. Saiba que você pode ser melhor, escolhendo com quem se comparar, escolhendo a sua atitude frente à comparação. É de passividade justificativa ou é de estímulo e pedagogia?
Estejamos atentos, a comparação é uma ferramenta de transformação. Forte abraço, até a próxima.